Desejamos a paz do Senhor, uma boa noite aos irmãos, aqueles também que estão nos acompanhando, pelas redes e que vão ouvir a pregação amanhã no YouTube, Que Deus abençoe você. Daqui um dia a gente, se Deus quiser, vai estar sem pandemia, Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esperamos para receber toda a igreja, Mas enquanto isso a gente vai caminhando no passo a passo, Êxodo capítulo 3, uma história bastante conhecida. Eu quero refletir sobre o capítulo 3 e 4, no entanto vou ler apenas de 1 a 6, de 1 a 5, para que a gente possa ficar com um texto devocional, mas eu vou estar citando versículos do capítulo 3, capítulo 4, e aí eu peço que você me acompanhe, Êxodo 3, de 1 a 5. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse-lhe: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amém? Oremos. Pai, obrigado pelo louvor cantado, obrigado pela tua palavra lida. Que o Espírito de Deus continue a falar conosco, que a nossa alma seja alimentada por tua palavra, e nós confessamos a ti todos os nossos erros, sejam eles motivacionais, comportamentais, mas nós confessamos a ti que possuímos uma natureza pecaminosa, e por causa dessa inclinação interna temos a tendência de errar em todas as áreas. Mas te agradecemos, porque através do teu Santo Espírito o Senhor germinou a natureza divina, e também nós temos dentro de nós o teu Espírito que clama, que nos convence, que nos faz desejar as coisas de Deus. Por isso, nessa noite, crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, aleluia. Os irmãos, aqueles que ficarem em pé, podem assentar. Dentro da igreja, nós temos 2 grupos de pessoas em todas as épocas dentro das igrejas. Primeiro deles, nós temos pessoas que têm o desejo de serem usadas por Deus, serem instrumentos de Deus, Pessoas que querem andar com Deus, a fim de que Deus possa usá-las em sua obra. E a gente vai conversando no meio da igreja, a gente tem esse desejo, a gente vai encontrando pessoas, eu quero ser útil, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus ministre a minha vida e na vida minha, através para os outros. Mas também nós temos pessoas que, ao invés de serem usadas por Deus, usam Deus, Tem muita gente que vem nas igrejas como se as igrejas fossem um supermercado celestial, onde você pudesse escolher o seu produto, e ali você tem o dono do shopping do céu, e ele vem, te abençoa, te renova, e você vem para usar Deus, usar para ganhar bênção, usar para ganhar alegria, usar para ser abençoado, usar para Ele proteger a sua casa. Não que essas coisas sejam ruins, mas o problema é a motivação. Quando a gente vem no culto para usar Deus e não para ser usado por Deus, a gente inverte a ordem bíblica. E aí nós temos então uma pergunta: será que Deus ainda deseja
usar seres humanos na sua obra para poder tocar no coração de outras pessoas? Porque Ele tem a seu favor um exército de anjos, não é? Se perguntasse a mim e a você, se Deus nos desse uma visão, a quem você queria um socorro durante a semana? De um anjo celestial aparecendo para você e te ajudando no livramento, ou de um irmão da igreja aparecendo e te ajudando no livramento? Humanamente ele vai assim, eu queria o anjo, né? É sobrenatural. Então a pergunta que se tem, apesar dos anjos, Deus tem prazer e quer usar a sua vida na obra dele, usar a minha vida no projeto que Ele tem? Se Ele ainda quer usar, quais seriam as condições ou as situações para que Deus possa usar você e eu? Ou Ele usa a qualquer um, independentemente do jeito que a pessoa anda? Bom, eu poderia responder essa pergunta sim e não. Por exemplo, Deus pode usar o maior mundano que tiver na face da terra, a pessoa mais medíocre ou mais terrível, para fazer a sua vontade, se Ele assim quiser disciplinar alguém. Quando a gente lê na Bíblia, a gente vê Deus falando assim para Israel: eu vou permitir que o exército tal, Nabucodonosor, o império tal, venha para disciplinar Israel. Então, quando Deus quer tratar com a sua igreja, com o seu povo, Ele usa a quem quer. Deus usa até Satanás, e a gente vê isso na Bíblia. Ele permite a ação satânica, para através da ação satânica Ele quebrantar, quebrar e mudar o caráter da sua igreja. Então, mas quando se trata de refletir o seu caráter, a sua imagem, o seu coração, Deus não usa qualquer um. Deus usa pessoas que tenham tido um encontro com Ele e que neste encontro tenham mudado a vida, experimentado sua graça, para poder, através de nós, a graça de Deus fluir até você. Então, entende? Para a disciplina e mudança da igreja, do seu povo, Ele usa qualquer um, até Satanás. Mas para refletir o seu amor, o seu caráter, e que as pessoas conheçam Deus, Ele então escolhe pessoas, se revela a elas, transforma elas, e à medida que elas vão andando em santidade, Deus vai se revelando. Esse é o exemplo do nosso texto. Moisés está no deserto, de repente vê uma sarça queimando. A sarça é um pequeno arbusto do deserto. Não era incomum, porque no calor do deserto muitos arbustos incendiavam-se. O incomum é ele vê um arbusto chamado sarça queimando, mas não se consumindo. Então ele diz: o que é isso que está acontecendo? Isso é diferente. Pega fogo, mas não consome, continua a sua essência. Então ele se aproxima para ver, e Deus, no meio da sarça, o que diz para ele? Fica onde você está, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. É terra santa não porque é Israel. A igreja não é sagrada não porque é igreja. Isso aqui, quando a gente vai embora, é um salão, como qualquer outro. É terra santa porque Deus está nesse lugar. E quando Deus se aproxima, nós não podemos aproximar dele de qualquer jeito. Quando Ele quer usar a sua vida e a minha vida, Ele exige que a gente tire as sandálias dos pés. E as sandálias dos pés é um símbolo de um apoio pessoal. Então Moisés, até a idade que ele tinha, havia conduzido a vida e andado a vida na sua base, no seu jeito de ser, naquilo que ele entendia. E a partir desse momento ele encontra com Deus, e Deus está dizendo: a partir daqui, fora as suas pretensões, a partir daqui eu vou te usar, a partir daqui você vai conhecer quem eu sou, quem é o Deus verdadeiro. E você vai entender que quando Deus dá a Moisés, Ele faz uma pergunta: o que você tem nas mãos? Moisés fala: uma vara. O que era a vara? Os faraós antigos tinham uma vara, e na ponta da vara uma naja, uma cobra, simbolizando soberania.
E quando Moisés está com a vara, o cajado, Deus está dizendo: através deste cajado, que é simples, você vai levar o povo a conhecer o pastor deles. Quem é o pastor deles? Eu sou o que eu sou. Então você vai refletir o caráter de Deus para este povo. E a partir daí Moisés vai andando com Deus, Deus vai dando ordens, Deus vai falando isso, Moisés vai obedecendo, e você vai tendo as experiências do livro do Êxodo. Então Deus quer usar você? Sim, Deus quer usar os crentes que são convertidos, que tiveram um encontro com Jesus de Nazaré e que andam dia a dia tentando se aproximar de Deus. É engraçado, quando você anda na rua, nos sinaleiros, você encontra pessoas alcoolizadas, ou pessoas fumando, ou pessoas presas em vícios quaisquer, e muitas vezes você vai dar uma palavra e fala assim para você: Deus te abençoe, vá em paz. Mas a pergunta é: quem é ele para transmitir a bênção do Altíssimo quando ele tem o fluxo cortado, impedido pelo pecado? Deus pode usá-lo para falar a sua vida? Pode, mas normalmente Deus usa pessoas que se aproximam dele em santidade. É por isso que todos os crentes convertidos, ao se converter, não vão para o céu direto, ficam aqui na terra. Para quê? Para que as outras pessoas conheçam e se aproximam do Deus que mudou a sua vida. Deus se revela na sua vida, na minha vida, quer usar você, quer usar a mim, mas nós precisamos tirar o sapato, ou a sandália, ou a base de apoio da nossa vida, o nosso orgulho, a nossa autoconfiança, ou qualquer outra coisa, e dizer: Senhor, eu vou andar com o Senhor. E aí Ele vai então revelar a sua graça através da Bíblia, e você vai poder transmitir, porque Deus quer que você transmita, ok? Ele prefere você do que um anjo, porque um anjo chegando para mim e dizendo o que eu devo ou não devo fazer, a primeira reação que eu vou ter é falar para o anjo: você não sabe o que é ser um humano. Para você é muito fácil, você pertence a uma ordem celestial, você não é tentado, você não sabe o que é pecado. Mas quando Deus usa você e eu, que somos pecadores, mas que confiamos na graça de Deus, e que a nossa vida não se apoia mais na nossa autoconfiança, mas apoia-se na graça de Deus, e você vê que eu sou pecador, que você é pecador, mas você vê a graça de Deus te usando para transformar alguém, para abençoar alguém, para libertar alguém. Esse é o desejo de Deus. Mas diante do desejo de Deus de nos usar, eu queria ver com os irmãos algumas desculpas que nós damos. Moisés deu 4 desculpas diante de Deus, e eu pego a vida dele, porque se Moisés deu essas desculpas, a gente faz isso normalmente todos os dias da nossa vida. Acompanhe comigo, eu vou citando e você vai acompanhando comigo aí. Capítulo 3, versículo 11. Moisés, ao ouvir Deus falar que tem uma missão para ele, que é para ele voltar no Egito, libertar o povo, ele diz assim: quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Primeira desculpa que ele dá diante do que Deus está chamando: eu sou mais um no meio da multidão, sou um cara comum, vivo no deserto com a minha família, escondido. O Senhor está querendo que eu vá no império do mundo na época atual, na época que aconteceu o episódio, e liberte um povo? Quem o Senhor está achando que está escolhendo? Pelo amor de Deus, você deve estar enganado. A gente dá, se Moisés é mais um no meio da multidão, então eu sou menos um, porque Moisés foi treinado para ser o príncipe do deserto, não é? O príncipe do palácio do Egito. Moisés foi treinado em toda a cultura egípcia de um império. Moisés sabia muito bem a arte da guerra, a arte da ciência. Ele foi treinado, e ele está dizendo, depois de 40 anos no deserto: eu sou mais um. Se ele é mais um, então eu e você não somos ninguém, gente, se comparado a ele. Mas quando Deus te chama e me chama, a gente começa a pensar assim: Deus, por que o Senhor quer que eu faça isso? Às vezes Deus te chama para uma coisa simples. Ele coloca no seu coração uma inquietação por alguém, Ele coloca no seu coração o nome de alguém, e Ele quer que você vá entregar um recado para alguém, mas você diz: eu nem conheço, não
Nunca conversei, Senhor. Senhor, manda outro mais perto, manda um pastor, manda alguém que possa fazer. Eu não, porque eu sou mais um. E a gente dá essas desculpas todos os dias. Deus está nos chamando e a gente está dizendo: não, só mais um, só está de brincadeira, eu sou comum. Quando você vai ver o texto, ele está dizendo: nem conversar eu sei. E Atos 7:25, quando o autor de Atos está falando de Moisés, ele diz assim: Moisés cuidava dos irmãos, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles porém não compreenderam. Atos está falando quando Moisés, lá no Egito, tentou, sendo príncipe do Egito, matou um egípcio e tentou libertar o seu povo. Ele estava querendo dizer: eu quero que vocês entendam, eu vim para te libertar. Mas Deus não era a hora. Apesar que Moisés estava indignado de ver um egípcio açoitando alguém do seu povo, não era a hora. Deus não havia chamado. 40 anos mais tarde Deus diz: agora você vai. E ele diz: agora o senhor está de brincadeira. Antes eu era um príncipe, tinha influência, tinha posição. Agora não dá para fazer isso, porque eu sou mais um no meio da multidão. Você já ouviu a voz de Deus te chamando para fazer algo? Deus já te entregou alguma missão? Para começar, biblicamente falando, todo aquele que se converte tem que fazer discípulo. Por onde for, tem que pregar o Evangelho. Você diz: sou mais um, ou você prega o Evangelho? No seu trabalho, na faculdade, no meio dos seus colegas de rua, você prega o Evangelho? Você fala de Deus? Ou você diz: eu sou mais um, não dou conta, Senhor, eu não sei nem falar o Evangelho, eu não sei nem falar do amor de Deus. Essa é a desculpa que a gente dá. Segunda desculpa, mas olha a resposta de Deus. Deixa eu dar assim: a desculpa e a resposta, a desculpa e a resposta. Aí a gente vai entender como é ser usado por Deus. Como é ser usado por Deus? As respostas dele vai nos ensinar como ser usado por Deus, que é o título da mensagem. Deus diz no verso 12: Deus afirmou: eu estarei com você. Olha o que Deus diz. Moisés está falando: eu sou mais um no meio da multidão, eu não sei nem falar direito, tem 40 anos que eu estou escondido na toca do deserto, se a gente puder dizer assim, cuidando de gado, das ovelhas, sendo pai de família, perdi a habilidade de lidar com as pessoas. Deus está dizendo: eu estarei com você. Deus não alisa, Deus não enche o ego de Moisés dizendo: cara, você é o cara. Deus não trata ele como um mimimi e dizendo: não, tadinho, você não sabe, vou te ensinar de novo. Não, Deus diz: eu estarei com você. O importante para mim não é quem você é, o importante é o Deus que vai levar você até lá. E aí Deus diz para ele: e eu vou te dar um sinal, quando você for e libertar esse povo, aqui neste monte, vocês adorarão o Senhor. Será uma celebração de vitória. Eu estou te dando a missão, eu estou te dizendo que você vai vencer e vai trazer o povo, e aqui você vai adorar, porque eu, o Senhor, estarei com você. Então a pergunta que nós temos é: como ser usado por Deus? Em primeiro lugar, entender que Deus estará com você, estará na sua casa, no seu trabalho, na escola, no meio dos amigos, nas situações difíceis, nas tentações, nas provas. Se você quiser tirar as sandálias dos pés, Deus estará com você para que você seja usado por Ele. Amém. O importante não é quem Moisés é, o importante é o Deus que conduz Moisés aonde Ele quer. Deus conduz a sua vida. Quando Deus dá uma missão para a gente, Ele dá capacidade para a gente. Quando Deus dá uma missão para a gente e a gente se dispõe a ir, Deus vai se mostrando, Deus vai abrindo caminhos, vai te levando naquele lugar, e a boca e a palavra que você entregar vai ser a palavra que a pessoa vai precisar. Mas para isso você precisa tirar as sandálias dos pés, porque senão você não vai entender. Segunda desculpa que Moisés apresenta a Deus, ele diz, olha, 3:13, acompanhe com a sua Bíblia aberta: quando eu chegar lá, então o Senhor quer que eu vá, o Senhor vai estar comigo. Quando eu chegar diante de Faraó, ou diante do meu povo, e eu disser para eles: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês.
e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que é que eu vou falar? Vou falar que eu estava andando no deserto, vi uma sarça pegando fogo, delirei com calor, ouvi uma voz dizendo vai e se revela a eles e liberte eles. Qual é teu nome? Ou ele está dizendo em outras palavras, eu não possuo autoridade. Vou falar na autoridade de quem? Vivi no Egito como príncipe do Egito. O povo viveu escravo. Eu nunca tive experiência que o povo teve. Agora eu vou para o deserto, o Senhor me aparece e diz, vai. Eu não tenho autoridade. Olha o que eu fiz lá, matei alguém. A gente está cansado dessas desculpas, não está? Quando é pais que precisam corrigir seus filhos e os filhos conhecem os nossos erros, a gente se sente que não tem autoridade. Eu não vou ter autoridade se o meu filho souber que quando eu era jovem eu fazia coisas piores que ele. Então eu vou esconder a minha vida, porque eu não tenho autoridade. Ou se é jovem dentro da igreja, eu não tenho autoridade. Como é que eu vou falar em nome de Deus? Preste atenção, olha a resposta de Deus. Deus disse no versículo 14, disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou aquele que é. Você vai na minha autoridade, você me representa. Então preste atenção, quando você lê a Bíblia diz que todo convertido chamado por Deus é um embaixador de Deus, um representante de Deus. A autoridade não vem pelo cargo que a gente ocupa, a autoridade vem pelo relacionamento que a gente tem. A autoridade vem por aquilo que a gente representa. É por isso que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele dizia assim, quando entrar num lugar, o que você vai dizer? Paz seja nessa casa. Se receber a tua paz, se não receber, ela vai voltar para você. E faça isso e faça aquilo, você vai na autoridade que ele dá. Então todo convertido pode usar o nome de Jesus. Seja nas orações, Senhor, em nome de Jesus. Seja no que você vai pregar, em nome de Jesus. Estou te entregando esse recado. Estou aqui falando em nome daquele que me chamou. A autoridade vem do meu relacionamento com Deus. É quem eu sirvo. Não é cargos que eu ocupo na igreja. Tem pessoas que ocupam cargo na igreja, mas que não tem nenhuma vida de autoridade dentro da igreja. A autoridade vem do seu relacionamento. É lindo quando você encontra com uma pessoa, seja ela um adolescente ou um jovem, e você percebe que ele tem cheiro de Deus. Você percebe que quando ele fala com quem sabe aquele que se manifesta para ele. Deus é Deus que anda conosco. O nosso Deus nos dá autoridade, e Deus está dando a resposta para ele: eu sou o que sou e basta. Você vai porque você me representa. Diga para eles, porque eu vou conduzir, eu vou mexer, eu vou falar, eu vou mostrar, eu vou impulsionar, eu vou dizer para eles que eu escolhi você. Então não dê desculpa que você não tem autoridade, que você tem que consertar algumas coisas da sua vida primeiro. Se Deus está chamando você, Deus capacita você. Se Deus está chamando você, Deus vai estar com você. Se você tem uma missão, você vai ter autoridade de Deus para fazer isso. Essa é a resposta de Deus. Olha a terceira desculpa que Moisés diz, capítulo 4, versículo 1. Acompanhe, por favor. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem me quiserem ouvir e disserem, é mentira, o Senhor não te apareceu. Ou seja, Deus, eu não tenho credibilidade, a minha conta com esse povo, ele já sabe quem eu sou. Quando você se converte, e se você converte na igreja do bairro que você mora, há algumas complicações, porque antes você andava no bairro e aprontava e fazia coisas, e você conhece a galera do bairro. Mas agora, quando você se converte, você tem que voltar aonde você aprontava e pregar o evangelho, dizer: eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha vida, eu estou aqui para anunciar a graça de Deus para você. Voltar aonde você aprontou é começar de novo. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você vai voltar para o Egito. E ele está dizendo: para o Egito? Lá eu matei. E Deus está dizendo: mas agora você está voltando no meu nome.
Você matou porque quis fazer no seu nome, mas agora é eu que estou te mandando, vai lá, porque é eu que te dou a credibilidade. Às vezes a gente é assim, eu não tenho crédito, as pessoas não vão confiar em mim, e Deus então, olha a resposta que Deus dá no capítulo 4, do versículo 2 a 9, ele usa 3 símbolos. Ele usa primeiro a vara, ele diz, o que é isso que você tem na mão? E Moisés diz, eu tenho uma vara. Há uma frase escrita na Bíblia, explicada, de McNair, que diz assim: deve ser pura a mão que maneja o poder divino. Deve ser pura a mão que maneja o poder divino. O poder de Deus quer se manifestar, mas quer se manifestar numa vida santa, que se aproxima dele. O que a vara significa, meus irmãos? Se os irmãos observarem bem, a vara foi usada por Deus e se transformou em uma cobra, que devorou as outras cobras. Deus está dizendo para Moisés, eu estou te entregando um dom, eu estou te entregando uma capacitação, mas tome cuidado, porque todo poder divino, quando entregue para alguém, pode ser manipulado, pode ser usado para o mal, pode ser usado como se você dominasse o que eu estou te entregando. Então a credibilidade não está em você, está no poder que se manifesta através de você. Depois Deus entrega outro sinal, está dizendo, Moisés, coloca a mão no peito. Moisés coloca a mão. Quando ele tira, o que tem na mão dele? Lepra. E Deus diz, coloca de novo. Ele coloca, tira e a mão está limpa. Deus está dizendo, Moisés, toda doença e maldade vem do coração. Toma conta do seu interior. Eu estou te chamando, estou te entregando o dom, mas se você não vigiar teu coração, se você não olhar para quem você é na sua essência, a maldade, a impureza, a presunção, a rebeldia, pode tomar conta do seu coração, mas eu sou aquele que purifica o teu coração. Aí Deus usa outro sinal, ele transforma a água em sangue, e ele diz, Moisés, uma vida que eu uso é uma vida em transformação. Deus não usa vidas que não se transformam. Eu quero servir a Deus, eu quero ser útil na obra de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, mas nós não jejuamos, nós não oramos, nós não nos consagramos, nós não lutamos contra os pecados da nossa alma, nós somos rebeldes, somos presunçosos. Às vezes o que é ser presunçoso? É fazer algo que Deus não mandou, é pensar algo que Deus não pensou. O que é rebeldia? É não fazer o que Deus mandou, é não pensar o que Deus está pensando. E nós olhamos para dentro de nós e não há transformação. Deus não vai usar uma vida que não se disponha a ser transformado. Deus, eu posso usar o teu nome. Quantas pessoas usam o nome de Deus? Eu te abençoo, vai com Deus, Deus te dê em dobro. Você tem autoridade para fazer isso? Há credibilidade em você para usar o nome de Deus e abençoar? Há credibilidade em mim? Se nós tirarmos as sandálias dos pés, pode ser que aconteça, porque a gente representa alguém, e Deus está dizendo, não manipule o que eu quero fazer através de você. Tenha uma vida santa, porque a transformação vem de dentro. Assim como esses sinais, eu vou libertar o povo de Israel. Mas Moisés então vai para a quarta desculpa dele. Olha o versículo 10 do capítulo 4. Disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Senhor, o Senhor está escolhendo uma pessoa que tem dificuldade para falar. Será que é verdade? Bom, a gente sabe, nas mínimas funções que a gente faz, que quando a gente não se atualiza, a gente fica ruim no que a gente faz. Por exemplo, eu prego aqui todos os domingos com os irmãos. Não sou excelente pregador, mas eu prego. Mas se eu ficar 10 anos sem pregar e eu vim pregar à noite aqui na igreja, eu vou tremer demais e vou ter muita dificuldade, não é verdade? É uma verdade. Moisés sabia, mas Moisés foi educado numa ciência egípcia. O que ele está dando é uma desculpa tremenda. Eu não consigo falar. Olha a resposta de Deus. Moisés está dizendo, eu tenho limitações naturais. Você tem limitações naturais essa noite?
eu não prego o evangelho, não faço o que Deus quis por causa do filho que eu cuido. Lá em Lucas capítulo 9, Jesus chama uma pessoa, ele diz assim: ai Senhor, eu estou muito querendo seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o papai. A ideia do texto não é que o pai está morto, a ideia do texto é que o pai está em processo de morrer, em ditosa velhice, então não se sabe quando vai morrer, e ele está dizendo assim: ai Senhor, me diz aí, olha a desculpa que ele dá, me diz aí Senhor, eu quero servir, o Senhor está chamando, mas o papai está para morrer, o que eu faço? Eu sigo o Senhor e deixo ele morrer sozinho? A ideia é, porque o judeu dava muito carinho para o pai, era uma tarefa primordial o filho cuidar do pai e da mãe, mas a ideia é: o Senhor está me chamando, eu jogo para o Senhor, resolve a parada, eu te sigo ou deixo o papai morrer? Mas era uma desculpa, porque o coração desse discípulo não queria ir, mas usou um fato real, que era o pai que estava para morrer, para sair fora de Jesus. O que Jesus ia dizer para ele? Não, cuida do papai, ou não, me segue? Aqui Moisés está dizendo: eu tenho dificuldade, eu sei, o Senhor está falando, mas não consigo, eu tenho limitações. Olha o que Deus responde, versículo 11 e 12: disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus está dizendo: Moisés, não é a limitação que vai te impedir de trazer o povo para cá, eu estarei com você. Meus irmãos, quando Deus entrega algo para você fazer, você pode ser gago, você pode não ser muito inteligente, você pode não ter muita habilidade, você pode inventar N desculpas e problemas pessoais, ser muito tímido, mas quando Deus te chama para fazer, Ele está dizendo que vai estar com você para fazer. Amém. Ele vai capacitar, Ele vai te conduzir, e Ele está dizendo: as suas limitações naturais não são obstáculos para que eu possa te usar. Mas nós damos isso frequentemente, não damos? Ai, que dor, estou cansado, está doendo demais. Não pode orar porque dói demais. Não pode frequentar a igreja porque sente dor demais, desânimo demais, é problema demais para resolver. Quando é que os nossos problemas terminam, pessoal? Quando é? A pandemia veio e trouxe um monte de problemas. Se nós não formos servir a Deus por causa das limitações naturais, sejam elas enfermidades ou situacionais, nós nunca vamos servir a Deus. E Deus está dizendo: eu estarei com vocês. Vai na Ucrânia, para os cristãos batistas que estão lá e outras denominações, o que eles estão passando. É possível eles servirem a Deus no meio de uma invasão russa? Os testemunhos dizem que sim. Os relatos estão dizendo que tanques andam e a gasolina, o que conduz o tanque, acaba quando está chegando perto de passar em alguém. Outros estão dizendo que os soldados russos entram a uma neblina que tampa a visão deles, eles não sabem nem para onde ir, e estão testemunhando Deus naquele lugar e pregando o evangelho, e cuidando ainda de soldado russo. Há limitações na nossa vida? A Zanai estava vendo uma reportagem, a gente conversando, de uma mulher, de um diácono, uma mulher que faz 3 refeições por dia para 200 pessoas, cozinhando para 200 pessoas. Há limitações? Mas quando Deus quer usar, nossas limitações são instrumentos para a glória de Deus. Amém. Nunca é empecilho, meus irmãos. Mas o que acontece no nosso texto? É engraçado. Deus vai permitindo a conversa, Moisés vai escorregando no quiabo, Deus vai permitindo, mas chega uma hora que a gente sabe qual é o verdadeiro problema. Querem acompanhar comigo? 4:13 diz assim: respondeu, porém, Moisés: Senhor, eu faço um pedido para o Senhor, manda outro, não manda a mim, não quero ir. Qual era o verdadeiro motivo desde o primeiro momento? Eu não quero ir. Se ele tivesse falado isso para Deus, já estava resolvido. Mas o que ele disse? Não possuo credibilidade, não tenho autoridade, sou mais um no meio da multidão, tenho limitações. E Deus está indo, e Deus está conversando. Você quer ser usado por Deus? A primeira condição é: você está disponível
para Deus te usar? Você está disponível? Porque o que o texto está nos ensinando é que Deus chama pessoas incapazes, mas que estão disponíveis para serem usadas. Olha o verso 14 e 15. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse. O que ele disse? Não tem resposta. Você percebe uma coisa? Quando Moisés diz assim: eu não tenho credibilidade, Deus diz: eu sou a sua credibilidade. Quando Moisés diz: sou mais um no meio da multidão, Deus diz: não interessa quem você é, o que interessa é quem eu sou, e eu vou estar com você. Quando Moisés diz: não tenho autoridade, Deus diz: você me representa, eu sou a autoridade. Quando Moisés diz: eu tenho limitações, sou gago, não consigo falar, Deus diz: quem é que faz a boca do homem? Eu uso as suas limitações. Mas quando Moisés diz: eu não quero, o que Deus diz? Não tem resposta. Sabe por quê? Deus não tem resposta para quem não tem vontade de fazer. Não tem. Se você não tem desejo de pregar o Evangelho, o que Deus vai falar para você? Que resposta que Ele vai te dar? Se você não tem desejo para fazer diferença como um cristão no meio dos seus amigos, o que Deus vai falar para você? Vai numa clínica, em qualquer clínica, seja ela de alcoolismo, de drogas, seja ela, até nós temos já clínicas e várias para recuperar pessoas viciadas virtualmente. Pergunte a eles qual é o primeiro requisito que eles exigem. Eu já levei gente para ser recuperado. A primeira pergunta que eles dizem é: você quer? A pessoa fala assim: não, ele pode ir embora, passou, pode levar embora, ele não vai ficar. Deus não tem resposta. Aí Deus se ira com Moisés, e nessa não resposta, na indisposição do homem, nas invenções que ele dá, Deus está dizendo e nos ensinando algo. O pré-requisito para ser usado por Deus é disponibilidade, não incapacidade. Se Deus te chamar, você vai falar: eu sou incapaz. Isso não é o pré-requisito. O pré-requisito é: você está disponível? Deus pode contar com você para representá-lo? Deus pode confiar que através de você pessoas vão conhecer Deus? Deus pode confiar em você que através da sua vida o nome dele será glorificado? Você será uma pessoa diferente? Deus quer saber se você está disponível. Então, irmãos, nós precisamos evitar pessoas indispostas, que usam da manipulação, que usam da presunção, que usam da rebeldia, que vivem uma vida sem transformação com Deus, que apresentam motivos reais. Moisés apresentou alguma mentira? Não. Quando você pega as desculpas deles, são reais. Realmente ele gaguejava um pouco, realmente ele havia matado no passado, agora vai voltar lá como? 40 anos fugindo. Ele apresentou motivos reais, mas com as motivações mentirosas. É assim o tempo todo no meio da igreja. Fulano, por que você não engaja na igreja para fazer isso? Ah, pastor, eu estou sem tempo. Você está sem tempo? Precisamos de fazer uma campanha e pedir para Deus retirar a sua agenda para você ter mais tempo? Você diz: o meu emprego não deixa eu trabalhar. O seu emprego não deixa? Vamos convocar uma campanha na igreja e orar para Deus tirar o seu emprego, para você poder fazer? O que mais que a gente vai apresentar para Deus? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não. Deus quer saber apenas uma coisa do seu coração. Ele chama pessoas incapazes. Eu me coloco no meio delas. Eu sou incapaz. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: em mais de 20 anos você passou dessa igreja, eu nunca me senti tão incapaz como estou sentindo agora, de ver coisas que precisam ser mudadas e não saber como mudá-las, de ajudar pessoas que precisam ser ajudadas e não saber como ajudá-las, e dizer: Senhor, eu não sei como fazer.
Mas, se o Senhor quer me usar, eu estou aqui. De alguma forma, vai conduzindo. Se a gente conseguir ajudar um no ano, amém. Esse é o nosso desejo. A pergunta que se tem é essa: você está disponível para Deus te usar? Deus pode contar com você? Se Deus falasse para nós essa noite, e eu quero já encerrar, que Ele vai frear o exército dos céus e não vai mandar os anjos para ministrar ao nosso favor, e Ele dizer assim: eu conto com você, Shekinah, vocês iriam para ser os instrumentos de Deus nos seus vizinhos, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você está, ou você não tem tempo? Eu admiro muito a vida das mulheres. A gente brinca, né? Fala, mas uma igreja sem mulher, Deus me livre, quer nem imaginar. Mulher trabalha pra caramba, e quando o homem fica no lugar dela fazendo serviço de casa, ele fala: meu Deus do céu, ele prefere trabalhar concretando laje, né? Eu trabalho o dia inteiro concretando laje. Mulher trabalha muito. Mas pensa comigo, você que não tem seu horário fixo, você faz o seu horário na sua casa, você não tem tempo para vir orar na igreja uma vez por semana, de 3 às 4 da tarde? Eu estou muito ocupado. Aí todos os compromissos são feitos na quarta-feira, na hora da tarde de oração. Você não tem como vir aqui orar 1 hora? Eu estava ouvindo o pastor do Richards lá em Itaporanga. Lá eles têm um negócio chamado, ele vai estar me ouvindo, fragmentos dos sermões. E ele deu uma palavra assim: fragmentos dos sermões. Eles pegam 3 minutinhos do sermão domingo à noite, uma palavra que o pastor está falando, corta ela e manda para todos os membros. E ele diz assim: se você não tem 3 minutos para ouvir isso que eu estou te mandando, para você repassar para alguém, meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? 3 minutos a gente não tem? Você não tem tempo para vir num culto, se envolver de alguma maneira? Estava fazendo uma pesquisa de igreja, às vezes fala assim: vamos participar de grupo familiar. Eu não tenho tempo na semana. Tem uma igreja batista fazendo células e grupo familiar às 11 horas da noite, porque o pessoal faz faculdade, e eles disseram para o líder: nós queremos grupo familiar, vamos escolher um dia, 11 horas a gente começa, termina meia-noite e meia, vamos dormir no outro dia 6 da manhã para o trabalho. A gente não pode fazer, porque a gente não tem tempo. Meus irmãos, até quando nós vamos dar desculpas de se envolver com a igreja, de trabalhar para a igreja? Será que você não tem nenhuma capacitação, nenhum dom, nenhum talento que Deus te deu? Eu não vou fazer isso porque eu vou orar para Deus levantar alguém na igreja que faz. Será que Deus não está te chamando? Não te deu nenhum dom? Que Deus cruel é esse que salva uma pessoa, deixa ela na igreja, mas fala assim: não vou te capacitar em nada, capacita os outros, mas você não vou dar nada. Será que Deus faria isso conosco? Porque aonde a gente vê na Bíblia é: aquele que Ele salva, Ele capacita; aquele que Ele salva, Ele dá condições; aquele que Ele salva, Ele dá dons; aquele que Ele salva, Ele quer usar. Você é salvo? Pelo menos um amém. Se você é salvo, Deus te deu um dom, Deus te chamou para fazer alguma coisa, para andar com Ele, refletir, mas você precisa tirar as sandálias. Eu acho que a gente já está nem com sandálias, é sapatões, né? É butinões, né? A gente calcula a nossa vida no mundo moderno, em cima de um monte de coisas, e quando Deus fala: minha vida está tão corrida, está corrida mesmo. Mas quando vem uma enfermidade, ou um acidente de trânsito, e você para no hospital, parou a correria? Mas para a igreja não pode, porque a sua vida está corrida. Até quando nós vamos dar desculpas? Seria mais bonito a gente falar: eu não quero, não estou afim, não conte comigo para esse negócio. Seria mais bonito. Pelo menos Deus vai tratar com você da maior maneira que Ele achar. Agora, é um privilégio participar. E quando você olha a vida de Moisés, como o cara mudou, o cara que mais experimentou Deus,
e que ele diz que desde quando ele morreu, nenhum profeta levantou igual a ele. Sofreu demais, mas teve tanto privilégio de ver a glória de Deus e a presença de Deus. A pessoa que é capaz de ver a Deus pelas costas, quando Deus não era nem encarnado ainda, e Deus falar: eu vou me materializar, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Que privilégio, né? Quanto maior o privilégio da presença de Deus, maior responsabilidade de levar o nome de Deus. A gente foge das responsabilidades. A gente tem muito desejo de ser usado por Deus, mas acaba que no final das contas o desejo nosso é pura emoção. Eu termino com o versículo 17 do capítulo 4. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Quando você volta para o capítulo 2, ele diz: o Senhor lhe perguntou: que é isso que você tem em suas mãos, Moisés? Moisés já andava com o cajado pastoreando a ovelha, e Deus chama ele para libertar um povo contra o imperador, e ele apresenta desculpas. Depois ele diz que não quer ir, e Deus fala: acabou, você não tem que querer, você vai, e não tem outro jeito. Experimenta não ir para você ver o que Deus vai fazer. Deus ainda está sendo tolerante no Brasil. Experimenta. Quando Deus resolver disciplinar, você vai ver o que acontece. E aí Deus vira para ele: é uma vara, Senhor. Com esta vara eu vou libertar Israel. Queria te perguntar nessa noite uma coisa: o que você tem nas mãos para dar ao Senhor nessa noite? Moisés tinha uma vara. De repente você pode até falar assim: eu não tenho nada, Senhor, minha mão está vazia. De repente você olha para você e você não vê nenhuma capacidade, nenhum talento. Talvez de fato você se acha mais um no meio da igreja, mas Deus gosta de usar os que nada são. Sempre é assim. Deus sempre usa, foi assim com Paulo e outros, os que nada são, para fazer alguma coisa com eles, né? O que você tem nas mãos hoje para dizer para Deus: eu tenho isso? Mas entenda, sem tirar as sandálias dos pés, Deus não vai se manifestar a você, a não ser se for para disciplina, para trazer algo para a nossa correção, que a gente estiver muito precisando. Feche seus olhos, eu quero orar com você.